Haja graça e paz. Que bom que nós podemos nos reunir para cultuar ao Senhor. Ouvindo o pastor Samuel, comentei com ele, falei, olha, nós oramos, mas agora eu enxerguei o tamanho do milagre. Nós soubemos de tudo que o pastor passou e nós nos mobilizamos também para orar por sua vida, por sua família, pela sua igreja, a Igreja Vida Plena, que é uma bênção nesta cidade. E eu não tinha visto essa foto e fiquei chocada, pastor. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Lucas, no capítulo 22. Lucas, no capítulo 22, e nós leremos do versículo 7 até o versículo 13. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: Ide preparar-nos a Páscoa para que ceiemos juntos. E eles lhe perguntaram: Onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E comunicareis ao proprietário da casa: O mestre manda indagar-te: Onde é o salão de hóspedes no qual podereis cear a Páscoa com os meus discípulos? Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E seguindo tudo encontraram, conforme Jesus lhes havia predito, e prepararam a Páscoa. Paizinho, vivifica essa palavra no nosso coração, e que nós sejamos transformados pela ação do Teu Espírito Santo através desta exposição, no nome de Jesus. Amém. Amados, são os últimos momentos aqui da vida de Jesus. Ele está em Jerusalém e ele está prestes a ser torturado, prestes a ser crucificado. É a última ceia que ele terá com os seus discípulos. Aquele seria o dia em que os judeus estariam celebrando a Páscoa. Por causa disso, era o dia de pães asmos, e eles então preparariam a ceia pascal. Os judeus naquela época celebravam a Páscoa judaica, justamente comemorando a saída do Egito, a libertação deles lá da escravidão do Egito. Então este é o cenário. E Jesus pede para os seus discípulos e fala: entrem na cidade, ali vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água, vocês vão segui-lo, ele vai levá-los até uma casa, e quando vocês chegarem lá, vocês vão perguntar para o proprietário onde é que nós cearemos a ceia pascal, onde nós comemoraremos a ceia pascal. Mas o que acontece antes disso também é chocante, porque justamente Judas, 2 dias antes disso que nós acabamos de ler, ele vai até os sumos sacerdotes, ele vai até os religiosos, os líderes religiosos, e quando ele está ali com aqueles líderes religiosos, ele faz uma proposta para atrair Jesus. Não foram os líderes que procuraram a Jesus, não foram os líderes que procuraram a Judas, foi Judas quem procurou os líderes para atrair a Jesus. A palavra de Deus diz que Satanás entrou em Judas, e ele então ele foi e fez essa proposta, essa conspiração para atrair a Jesus. Quando nós estudamos um pouco a respeito de Judas Iscariotes, ou Judas Isquiriote, que esse é o significado do nome dele, Judas, o homem de Quiriote, Ish, que é homem em hebraico. Então, Judas Iscariotes, o homem de Quiriotes, da região de Quiriotes. Quando nós estudamos um pouco a respeito de Judas, nós não podemos afirmar com absoluta certeza o motivo pelo qual ele traiu Jesus. Mas quando nós estudamos a sua vida, a gente percebe que provavelmente ele não estava convencido de que Jesus Cristo era o Messias. E algumas coisas denunciam isso, denotam isso, quando nós lemos a Bíblia. Todos os outros discípulos chamavam a Jesus Cristo de Senhor,
Mas Judas era o único que nunca se referiu a ele como Senhor. Ele o chamava de Rabi, ele o chamava de mestre. Então nós entendemos que Judas o considerava um professor, mas nunca o chamou de Senhor. Os outros discípulos fizeram grandes expressões e manifestações de fé e de lealdade a Jesus Cristo. E Judas nunca fez isso. Judas nunca manifestou abertamente nas narrativas bíblicas a sua fé em Jesus Cristo. E quando nós lemos os evangelhos sinóticos, ali existem as listas dos apóstolos, a lista dos discípulos. E os estudiosos explicam que essas listas manifestavam o grau de proximidade dos discípulos com Jesus. Judas é sempre o último da lista. Judas é sempre aquele que aparece ali por último, sempre o último da lista. E nós também percebemos e nós vemos Judas ser consumido pela ganância, Judas sendo consumido pela cobiça. No episódio em que Jesus Cristo está sendo ungido por Maria, e então quando ele vê todo aquele perfume sendo derramado, todo aquele óleo sendo derramado sobre Jesus, ele fica conjecturando e ele fala que aquele dinheiro seria melhor empregado se fosse dado para os pobres, se fosse usado para a caridade. Mas nós sabemos que não era essa a verdadeira intenção de Judas. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 12, a Bíblia fala que Judas era o tesoureiro, era ele quem ficava com a bolsa com o dinheiro. E a Bíblia fala que vira e mexe, Judas colocava a mão naquela bolsa e ele extraía recurso dali para si mesmo, ele era um ladrão. João fala isso com todas as letras. Então nós sabemos também com que coração Judas estava olhando para aquele perfume que estava sendo derramado em Jesus. Não era com um coração piedoso ou de caridade. A intenção dele, de fato, era cobiça, era sobre ganância. Judas provavelmente se aproximou de Jesus porque seria interessante para ele estar próximo de uma pessoa que tivesse tamanha expressão e relevância, que era o que estava acontecendo com Jesus, já que a sua reputação vinha crescendo. Tudo isso aconteceu 2 dias antes e nós chegamos nessa festa dos pães asmos, em que Jesus dá instruções detalhadas aos discípulos do lugar onde eles deveriam procurar, para que eles realizassem aquele que seria o seu último jantar. Eles já tinham ceado várias outras vezes juntas. Quantas refeições eles tiveram, inclusive aquelas em que Jesus multiplicou o alimento. Mas aquela seria agora a última ceia que o Mestre teria com os seus apóstolos, com os seus discípulos, nessa existência ainda. Então ele estava dando direções e orientações muito detalhadas para os seus discípulos, de como ele gostaria que fosse realizado. Ele fala para eles irem preparar a ceia pascal, fala para eles entrarem na cidade, e ali ele fala, ali vocês vão encontrar um homem carregando um vaso de água, vocês vão segui-lo. E se tem uma coisa que nós prestamos atenção quando nós estamos lendo um texto bíblico, é em todos os detalhes, porque ali nada é por acaso. Na Bíblia nada acontece por coincidência. Tudo que está na Bíblia tem relevância, há entendimento que nós precisamos prestar atenção. E quando chega aqui, é muito interessante, porque Jesus fala para os discípulos para eles irem, e quando eles chegarem lá, perguntarem para aquele proprietário da casa, onde é que eu vou cear com os meus discípulos? E aí no versículo 12 ele diz assim, então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, ali vocês farão os preparativos. Queridos, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente não faz assim, lê o texto e daí fecha o olho e fala, Jesus, fala comigo agora. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente lê a Bíblia e fala, Jesus, fala comigo agora. Lendo o texto, observando o contexto, prestando atenção no que o texto está falando. Ainda que depois a gente feche a Bíblia
E depois o Espírito Santo vai fazer com que tudo aquilo que a gente leu seja levedado dentro de cada um, cresça dentro de cada um de nós. Olha só que interessante, Jesus falou, Ele vai mostrar para vocês uma sala que fica no piso superior. Um recinto que está localizado no andar de cima. Então é muito interessante a gente prestar atenção no que é que tem nesse andar de cima. E no que é que tem no andar de baixo também. Porque se tem um piso em cima, alguma coisa aconteceu também no andar de baixo. Vamos falar um pouquinho do piso inferior? O piso inferior é o lugar onde todos nós fomos concebidos. Ele tem o nosso estilo pessoal. Ele tem as nossas cores, ele foi todo decorado, ele foi todo planejado, ele foi todo mobiliado com as nossas padronagens, com aquilo que é a nossa preferência, com as nossas texturas, com as cores que nós achamos que são mais bonitas. O piso inferior, ele foi todo feito de acordo com a nossa vontade. Tudo remete a você. Tudo remete ao seu gosto, à sua vontade, tudo remete ao nosso estilo pessoal, tudo remete à nossa preferência. E quando nós lemos o que estava acontecendo no piso de baixo, nós entendemos que o que acontecia ali era uma traição para matar a Jesus Cristo. Judas tinha ido conversar com os sacerdotes, aquele que caminhou 3 anos com Jesus, tinha ido conversar com os sacerdotes para entregar, para matar aquele que era o Messias. Uma conspiração para matar a Jesus Cristo, porque essa é a natureza do homem carnal. A natureza do homem carnal é totalmente inclinada para o mal. A natureza caída, a natureza que foi quebrada, que foi deformada pelo ego, é a natureza que cultua o ego e que rejeita a Jesus. Essa é a natureza do homem. De acordo com o texto de Romanos, no capítulo 3, se nós lermos, Romanos no capítulo 3, no versículo 10, diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um, não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são rápidos para derramar o sangue, os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Pecadores. Uma das mobílias, uma parte do mobiliário do piso inferior é a nossa natureza caída, é a natureza carnal, aquela que cultua o ego e rejeita a Jesus Cristo. É aquela que está voltada para si, para a sua satisfação pessoal. E quando nós vamos para o versículo 3 do texto de Lucas, no capítulo 22, a Bíblia diz assim: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que foram um dos 12 discípulos. Uma outra parte do mobiliário da nossa decoração, do piso inferior, é o homem não arrependido, sob influência direta de Satanás, inclusive servindo como instrumento dele, que foi o que aconteceu com Judas. E nós temos uma tendência a pensar que nós somos melhores do que Judas. Todos nós. Ninguém se identifica com Judas na Bíblia. Nós temos uma tendência natural de achar que todos nós somos melhores do que ele, mas a verdade é que todos nós somos feitos da mesma matéria-prima que ele, natureza quebrada, caída, descendentes de Adão.
Todos nós, sem exceção, todos nós somos feitos da mesma matéria-prima que Ele. É como disse Moisés, a única coisa que nos distingue, Senhor, de todas as outras nações, é a sua presença. Está lá em Êxodo, no capítulo 33, versículo 16. O ser humano sem Deus é capaz das piores torpezas, porque ele está entregue a si mesmo e vulnerável à ação de Satanás. Hoje à tarde eu estava mexendo no celular e apareceu um artigo para eu ler, e a chamada daquele artigo, e eu não vou citar os nomes, mas são duas mulheres, falando que fulana está finalmente grávida de Beltrana. Eu fiquei assim. O nome das duas pessoas e as duas artistas ali. A pessoa assumindo que está grávida da outra mulher. A mulher assumindo que está grávida da outra mulher. E eu fiquei assim. Quando nós lemos o texto de Romanos, a Bíblia fala a respeito disso, como o homem entregue a si mesmo, a sua própria vontade. A pior coisa que pode acontecer para qualquer um de nós é Deus nos entregar a nossa própria vontade. É Deus nos entregar aos nossos desejos. É Deus falar assim, seja feita a tua vontade, então. Misericórdia. Quando Deus fala, que aconteça então de acordo com a tua vontade. Essa é a pior coisa que pode acontecer para qualquer um de nós. Então, olha só, como peça do mobiliário, primeiro nós temos a natureza carnal, e agora nós temos o homem não arrependido, sob influência direta de Satanás. Depois, quando nós chegamos ali no versículo 5, acontece algo interessante. Judas vai e faz aquela proposta para os sacerdotes. E a Bíblia diz no versículo 5 que aquela proposta trouxe muita satisfação para os sacerdotes. Juntou a fome com a vontade de comer, não é verdade? Eles estavam procurando uma maneira de matar Jesus, e então vem Judas com a faca e o queijo e oferece para eles. Chega e oferece ali para eles. Então eles ficaram satisfeitos com a proposta. Porque no piso inferior, uma coisa que conta como decoração, como parte do mobiliário, é satisfação pessoal. É o homem sendo totalmente satisfeito na sua vontade e aceitando propostas que o favoreçam. Diz respeito a colar para passar, seja na escola, seja num concurso e assim por diante. Fala sobre pornografia para sustentar o casamento. Diz respeito a usar alguma droga para aliviar os seus problemas e aliviar a sua dor, dar uma desestressada. Fala sobre manipulação emocional para segurar os amigos. Fala sobre comportamento controlador para manter a impressão de segurança. Diz respeito à invulnerabilidade nos relacionamentos, porque afinal de contas eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. Fala sobre falar mal das outras pessoas, de quem você não gosta, porque aquilo te satisfaz. Gritaria, verborragia, preciso desabafar, afinal de contas. Tudo aquilo que traz satisfação para mim, tudo aquilo que me satisfaz, ainda que isso mate a Jesus, ainda que isso traia o Deus da minha vida. E finalmente, aquilo que é mais explícito talvez quando nós pensamos em Judas, amor ao dinheiro. O piso inferior é decorado com amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Ah, mas eu não amo o dinheiro, pastora. Mas eu amo tudo aquilo que o dinheiro pode me dar. Status, poder, reputação, estabilidade, respeito, autoridade, lugar de fala. Tudo aquilo que o conforto, tudo aquilo que o dinheiro pode me proporcionar. Lembra que nós estamos falando do piso inferior. Nesse piso, todos nós fomos concebidos. E todos nós temos o piso de baixo e o piso de cima. E daqui a pouco a gente vai falar do piso de cima. O piso de baixo é pesado, não é verdade? Vamos combinar que nenhum de nós é bom de decoração. Desde que a gente nasce, nós vamos decorando este recinto, esta vida horizontal, de acordo com a nossa vontade, do nosso jeito, as nossas escolhas, a nossa história.
O homem sem Deus, ele faz do recurso financeiro o seu Deus. E ele se relaciona com as finanças de uma maneira egoísta, de uma maneira idólatra, de uma maneira desequilibrada. Muitos de nós temos muitas vezes dificuldades com a questão financeira, porque nós não sabemos lidar com recursos quando eles estão nas nossas mãos. E às vezes nós também não sabemos lidar com recursos quando eles não estão na nossa mão, quando nós não temos. Isso não aconteceu só com Judas. A gente não gosta de se relacionar com Judas. E de manhã eu brinquei com o pessoal, eu falei, nunca vi ninguém batizar o filho de Judas. Não conheço ninguém que tenha falado, como que vai ser o nome, né? As grávidas que estão aí, como que vai ser o nome do seu bebê? Judas, alguém já viu? Mesmo que depois tenha havido um Judas bonzinho, entre aspas, mais para frente, né? Tem mais um livro lá de Judas escrito, ninguém batiza de Judas, nem cachorro, ninguém bota o nome nem do cachorro de Judas, gente. Porque sempre vai remeter a essa coisa ruim, não é verdade? Sempre remete a essa coisa ruim. Isso não aconteceu somente com Judas, querido. Judas é feito da mesma matéria que nós, ou nós somos feitos da mesma matéria que Judas foi feito também. E por fim, para nós concluirmos a parte do piso inferior, é algo terrível. Relacionamentos por conveniência e por interesse. A base do relacionamento, a base dos nossos relacionamentos, muitas vezes é, infelizmente, o egoísmo. Seja no casamento, seja na paternidade, seja na escola com amigos, seja onde for. Muitas vezes a base do relacionamento é o egoísmo, é o que eu levo em troca, o que aquela pessoa tem para me oferecer. Judas caminhava com Jesus, mas o único momento que a Bíblia fala que Judas fez um carinho em Jesus, foi porque ele tinha benefício em fazer aquilo. Foi só por interesse que ele foi lá justamente beijar Jesus. Só no momento que era interesse para ele, porque ele estava lucrando para fazer isso. Ele tinha interesse em fazer isso. Judas traiu Jesus com um beijo. Aproximou-se do Senhor Jesus por interesse. Agora, quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Quantas vezes nós nos aproximamos das pessoas por interesse? Por aquilo que as pessoas podem nos trazer de benefício. Não um amor desinteressado, mas aquele egoísmo de pensar o que é que eu posso levar de bom ao me aproximar dessa pessoa. Vou andar com essas pessoas aqui, mas é por interesse, porque eu tenho interesse. E o pior é que nós fazemos a mesma coisa com Jesus. Nós nos aproximamos de Jesus muitas vezes sim por interesse. Eu busco Jesus para que Ele melhore o meu casamento. Claro que Ele melhora o casamento, mas a base do meu relacionamento com Ele não pode ser o interesse dEle transformar o meu casamento. Porque se Ele transformar e melhorar, eu vou sumir da igreja. Ou se nunca melhorar, eu vou me frustrar e eu vou desaparecer da igreja também. Eu busco por causa de tirar o meu filho das drogas. São todas coisas que Deus pode fazer. Mas essa não é a base do nosso relacionamento com Deus. Essa não é a base do nosso relacionamento com Deus. Jesus, eu quero os teus benefícios, mas não venha me falar de perdão incondicional. Jesus, cura a minha doença. Eu busco Jesus porque eu tenho uma doença e eu creio que Ele pode curar. Ele pode curar essa doença. Ele pode, mas essa não pode ser a base do seu relacionamento com Ele. Jesus, cura a minha doença, mas não venha me falar esse negócio de santidade, não. Não venha me falar de santidade, de caminhar contigo em santidade. Então, muitas vezes, nós não nos identificamos com Judas, mas se a gente olhar bem miudinho, a gente vai perceber
que a gente tem muitas coisas nas quais nós nos parecemos com Ele, sim. Mas Ele talvez seja a última pessoa da Bíblia com quem a gente queira se identificar. Quando a gente fala de Judas, parece que ele nem foi feito de carne e osso, parece que ele nem foi ser humano, parece que ele é a alegoria do mal, mas não uma pessoa de verdade, como eu e como você, como cada um de nós. Assim é mobiliado todo o piso inferior, onde nós nascemos, natureza carnal, inclinada para o mal, o homem sob a influência de Satanás, satisfação pessoal, amor ao dinheiro e relacionamentos por interesse. Olha que pacote maravilhoso que nós fizemos, não é verdade? Que lindo o piso que nós mobiliamos, desde quando nós nascemos. Agora, o interessante, ou o lindo de tudo isso, é que existe um piso superior. Existe um piso superior, e Jesus direciona os seus discípulos para irem para esse lugar, para irem para o piso de cima, e todos nós, sem exceção, nascemos sim com o piso superior, porque a Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração de todo homem. Mas esse recinto fica ali apagadinho, até o dia em que Jesus vai e acende a luz. Porque só Ele pode fazer isso. Até o dia em que Jesus Cristo vai e acende a luz. Todos nós temos esse recinto apagado. Mas é o Senhor Jesus que faz com que a sua luz brilhe dentro de cada um de nós e nos mostre que existe um outro ambiente, que nós não fomos criados para essa terra quebrada, mas que nós fomos concebidos na eternidade. Então é muito rico quando a Bíblia começa a detalhar a respeito do piso superior. E olha só que interessante, quando Jesus fala para os discípulos a respeito do piso superior, Ele fala: vocês vão encontrar ali um homem, e esse homem carregando um pote de barro vai levar vocês até o lugar onde nós vamos celebrar a ceia. Queridos, os estudiosos concordam que este homem carregando um pote de água seja uma pré-figura do Espírito Santo, porque carregar água era serviço de mulher, não de homem. E quando ele fala: vocês vão encontrar um homem, quando entrarem na cidade carregando um pote de barro, então é uma metáfora, uma pré-figura. O homem era de verdade, mas como pré-figura do Espírito Santo, daquele que conduz até o lugar da eternidade, daquele que nos mostra um caminho que é feito de vida. A partir do momento em que Jesus acende a luz desse recinto, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. O que tem no piso superior? O que há no piso superior? Quando nós lemos o versículo 15, vocês estão aí com Lucas 22? Quando nós lemos o versículo 15, a Bíblia diz assim: então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Queridos, aqui nós vemos a ansiosa expectativa de Jesus Cristo de estar conosco, o seu anseio por compartilhar a mesa, por compartilhar a sua vida com cada um de nós. Todo o plano divino culmina com Cristo fazendo a morada de cada um dos seus filhos, em cada um dos seus filhos. Como diz no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 26 e 27, o mistério que esteve oculto durante os séculos e as gerações, mas agora foi revelado aos santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, nós como habitação de Jesus Cristo, com uma mesa posta dentro de cada um dos nossos corações. A mesa preparada, o desejo de Cristo de se revelar como Filho de Deus para cada um de nós.
E quando ele fala Cristo em vós, é muito interessante porque a concordância de Strong, se nós pegarmos somente essa partícula, esse em, Cristo em vós, se nós pegarmos somente esta preposição, este em, nós vamos ver que ele denota posição fixa de lugar, de tempo, de estado e de instrumentalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que é Cristo que se desloca em direção a cada um de nós no tempo, da eternidade para esse tempo cronológico. É Cristo que se desloca em direção a nós no espaço, do céu para a terra. É Cristo que se desloca em direção a nós em substância, de espírito para carne. E é Cristo que se desloca em direção a nós em recurso, do céu para a cruz, do trono para a cruz. Cristo em nós. Por isso nós somos o lugar da habitação fixa de Jesus. E assim, portadores da eternidade, do céu, do Espírito e da sua justiça. Cristo em nós. Cristo em cada um de nós. E a Bíblia fala nesse texto que Cristo em nós é a nossa esperança, é a nossa certeza de ressurreição. Esperança da nossa glória, uma esperança de que nós não morreremos para sempre, mas de que nós ressuscitaremos em sua glória, e essa é a esperança que cada um de nós, filho de Deus, cada um de nós carrega dentro de si, de maneira que nós já não vivemos mais de acordo com o piso inferior, mas de acordo com a santa presença que habita no coração de cada um. Não vivemos mais em função de nós mesmos, mas nós vivemos em função daquele que habita, daquele que acendeu a luz no coração de cada um. Amém, queridos? No segundo piso, se nós lermos do versículo 17 até o versículo 20, nós vamos ver que Jesus Cristo está celebrando a ceia. E aqui no texto, primeiro ele dá de beber do cálice. E depois ele compartilha o pão. Está ali do versículo 17 até o versículo 20. Pão e vinho, não mais a nossa carne, mas a dele. Não mais o nosso sangue, mas o dele. E isso diz respeito a uma nova natureza, uma nova identidade. Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não vivo mais debaixo das demandas de uma natureza caída que é escrava do pecado. Mas agora a natureza do Filho de Deus, outorgada a mim, me faz livre do pecado e por isso eu sou santo. Por isso eu sou santo. Antes, quando eu era entregue a mim mesma, sim, eu era escrava das brigas, eu era escrava das contendas, da pornografia, dos vícios, escrava da mentira, escrava da manipulação, escrava do roubo, escrava da fofoca, escrava da maledicência, de tantas coisas. Mas agora é sobre ser imagem e semelhança daquele que me salvou. Então, não mais escravo, mas liberto. Não mais com os grilhões me amarrando. A verdade já nos libertou. E porque nós fomos libertos pela verdade, verdadeiramente nós somos livres. É por isso que no piso de cima existe a presença de Jesus. Existe uma nova natureza também. Junto com a presença de Jesus, Ele também nos outorga a sua carne e o seu sangue. De acordo com o versículo 20, se nós lermos, da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Queridos, aliança com Deus, compromisso de exclusividade, de fidelidade com o Senhor, este é o significado de uma aliança. A palavra aliança significa paz no original indo-europeu. E se nós lermos Romanos no capítulo 5, no versículo 1, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas que a partir do sacrifício de Jesus nós temos paz
com Deus. Nós temos aliança com Ele, um compromisso de fidelidade, um compromisso de exclusividade com o nosso Senhor. No andar de cima, nós temos aliança. Perceba que o andar de cima não foi mobiliado por nenhum de nós. Quando eles chegam naquela sala, a Bíblia diz que aquele espaço era bem amplo e já estava todo mobiliado. Já estava tudo pronto, já estava tudo preparado. A mesa já estava posta. O de baixo a gente estragou, né? A gente mobiliou do nosso jeito. Mas a hora que a gente chega no piso de cima, está tudo pronto. E é tudo excelente. E é tudo perfeito. Quando nós lemos do versículo 24 até o versículo 27, que fala a respeito do que aconteceu no andar superior, a Bíblia diz assim: e surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Mas Jesus lhes ponderou: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Porque eles começaram com aquela, vamos combinar que a gente é feito de uma naturezazinha, né? E aí logo no primeiro jantar, lá no piso superior, o que os discípulos começam a fazer? Discutir. Começa o debate a respeito de quem é o maior, de quem manda, de quem é o líder e coisas desse tipo. Já começa a situação ali. E daí então Jesus vem e fala assim: olha, neste mundo, entre os reis da terra, isso acontece desta maneira mesmo. Essa daí é a mentalidade dessa existência horizontal mesmo. É assim. Mas entre vós, não. Com vocês, não. Então, só para a gente não perder o jeito de fazer aquilo que todo público da igreja detesta que os pastores façam, vira para quem está do teu lado e fala assim: com você não. Com você não. E Jesus está falando assim: escuta, aqui nesse mundo vai acontecer geral, e esse daqui é o curso do mundo mesmo. Mas vocês que são meus discípulos, que comem na minha mesa, que estão à roda da minha mesa com vocês, não. E isso fala de renovação da mente. Porque a nossa mentalidade não vai mais ser igual a de todo mundo. A nossa mãe bem nos ensinou que a gente não é como todo mundo. Uma boa mãe fala isso para o filho alguma vez na vida, na verdade várias. Porque tem hora que essa é a resposta que sobra: você não é todo mundo. E é por isso que você não vai lá naquele lugar que você está querendo ir. Isso fala a respeito de renovação de mente. Fala a respeito de nós amarmos a Deus com o nosso entendimento. Fala sobre, existe um padrão bíblico, e é este padrão que vocês vão seguir. Vocês não vão mais pensar da mesma maneira como a galera do piso de baixo. Agora vocês estão no piso de cima, então aprendam a se comportar com a cultura do piso superior. Aprenda a se comportar da maneira que o ambiente exige. Não dá mais para ficar brigando na mesa desse jeito, não. Não dá mais para continuar com esse comportamento. Aí hoje de manhã, na saída do culto, eu estava conversando com alguém, e a pessoa falou assim: sabe o que é, pastora? É que a gente vai para o piso de cima, mas tem uns móveis lá do piso de baixo que são de estimação. A gente fica querendo levar para cima. Eu falei: fica tentando levar o piano de cauda para o piso de cima, naquela escadinha, e você vai ver. Então, olha só, queridos, o que é que a Bíblia fala sobre gestão financeira? O que a Bíblia fala sobre economia e sobre saúde? O que a Bíblia fala sobre relacionamentos? O que a Bíblia fala sobre educação? O que a Bíblia fala sobre justiça? O que a Bíblia fala sobre a origem do homem, sobre a origem do idioma, sobre a origem da ciência? O que a Bíblia fala sobre comunicação? O que o mundo fala, todos nós sabemos. Mas o que a Bíblia diz? E como o pastor Evert tinha falado, pessoas deram sangue para que nós tivéssemos uma Bíblia, cada um com o seu smartphone ou com a sua Bíblia física aí na mão, hoje. Por isso que quando o pastor Samuel falou a respeito
de uma Bíblia manuscrita por cristãos da nossa cidade, nós abraçamos. Porque a Bíblia é o código de conduta de todo filho de Deus. Se você não lê a Bíblia, você vai ter uma fé mirrada. Porque você vai tentar viver de acordo com a vontade de Deus, sem conhecer a vontade de Deus para a tua vida, porque está escrito na Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito destas coisas? Nós sabemos o que a Bíblia fala sobre isso aqui. Você quer ter uma mente renovada? Leia as Escrituras e aplique-as. Quer que a cabeça muda? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Nos outros momentos em que nós estávamos falando, em outros domingos, a respeito deste momento que nós teremos, que nós estamos tendo hoje, né? E o privilégio de podermos participar da compilação desta Bíblia manuscrita, eu falei em alguns momentos que quando chegou esse projeto, eu me lembrei várias vezes, como hoje também, de William Tyndale, que foi martirizado, ele foi estrangulado, depois ele foi incendiado, por ter traduzido a Bíblia das línguas que eram consideradas sagradas para o inglês popular, para que todo mundo tivesse acesso. Em muitos lugares, cristãos não têm acesso à Bíblia. E nós somos bem acomodados com o privilégio que nós temos, nós não entendemos o tamanho do privilégio que nós temos. Conversando com alguns missionários, e um especificamente na China, ele estava falando assim: Dani, quando a igreja na China quer se reunir, um vai para o banco da praça e se senta, um cristão, e se senta lá no banco da praça. E depois vem um outro cristão, e eles têm um código para combinar, igual os discípulos, lembram que faziam o peixe no chão? Eles têm um código para combinar, e os dois, sabendo que são cristãos, sentam os dois no banco da praça, e ali eles ficam. Em algum momento falam uma palavra ou outra que edifique e vão embora. Não tem o privilégio este aqui que nós temos, de nos reunirmos como corpo de Cristo, como assembleia, como congregação, para cultuarmos ao Senhor, para ouvirmos a respeito da exposição das Escrituras. Nós não temos ideia. O que vai acontecer se você ler a Bíblia? Você vai ter a correta percepção a respeito de quem você é, e também a respeito de quem Deus é. Então, gente, é assim: menos séries e mais Bíblia, menos celular e mais Bíblia, menos videogame e mais Bíblia, menos qualquer coisa que roube o seu tempo e mais Bíblia. Quando chega nos versículos 31 até o 34, aí acontece algo muito interessante, e justamente envolvendo quem? Pedro, porque Pedro era o mais entusiasta dos discípulos, e então Jesus está ali, naquela ceia, conversando com os seus discípulos e falando que ele será crucificado, que ele será martirizado. E o que Pedro fala? Eu não vou te abandonar, Jesus. Ele está falando: olha, todo mundo vai. E Pedro, eu não, Jesus. Eu não vou fazer isso daí com você. E então Jesus vira para Pedro e: Pedro, a paciência que Jesus tem com Pedro e comigo nessa vida. Pedro, antes que soe a trombeta do galo, Pedro, você vai me negar. Eu fico pensando que Jesus não precisou nem falar nada para Pedro a hora que tudo aquilo aconteceu, que Jesus estava ali no meio daquela roda, já tinha apanhado um tanto, e aí toca esse sinal do galo e os olhares se cruzam. E os olhares se cruzam. Quando a gente lê a Bíblia, acontece isso. Os olhares se cruzam. Muitas vezes nós nos iludimos a respeito de quem nós somos. Ou a gente se superestima ou a gente se subestima a respeito de muitas coisas. Mas no piso superior acontece algo, que é o confronto com a verdade do Evangelho.
Jesus falou para Pedro quem ele é de fato. Pedro, não fica se iludindo achando que você não vai me abandonar, porque eu sei de que matéria você é feito. Você vai correr. E Pedro ficou ali negando. Não, imagina, Jesus, que eu vou fazer um negócio desse. A gente sempre pensa assim, imagina que eu vou fazer um negócio desse dali a pouco. Acaba acontecendo alguma coisa. Nós somos confrontados com a verdade no andar superior. Nós somos confrontados com a verdade a respeito de quem nós somos. E quando os olhares se cruzam, eu costumo falar que o joelho derrete. A gente nem lembra que tem joelho. Quando o nosso olhar cruza com o olhar de Jesus Cristo, aqui. E para nós concluirmos o mobiliário do piso superior, nós lemos do versículo 35 até o 38 e diz assim: em seguida Jesus os inquiriu: quando eu vos enviei sem bolsa, mochila de viagem e outro par de sandálias, sentistes falta de algo? Ao que eles prontamente replicaram: de nada. Por quê? Porque nessa época aqui Jesus era pop, e estava em alta seguir Jesus. Todo mundo queria saber de Jesus Cristo, que era esse novo profeta, fundador da seita chamada Caminho, ou da religião chamada Caminho, que estava curando pessoas, expulsando demônios e assim por diante. Então era pop seguir a Jesus. Olha o versículo 36. Então Jesus os adverte: agora, porém, quem tem bolsa pegue assim como a mochila de viagem, e quem não tem espada venda a própria capa e compre uma, pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito, e ele foi contado com os transgressores. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. A salvação é de graça, mas o discipulado vai custar a nossa vida. A salvação é de graça, mas ser discípulo de Jesus custará tudo. E quando a Bíblia diz tudo, é tudo. É a disposição de entregar a própria vida, a disposição de ir até as últimas consequências por amor a Deus, sabendo que a sua graça é suficiente para que nós enfrentemos todas as tribulações e todas as situações, agradáveis ou desagradáveis, que Ele permitir na nossa vida. Quando Jesus afirma, quando Ele está falando com os seus discípulos, e Ele afirma que as raposas têm os seus covis, que os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lugar para colocar a sua cabeça. Ele está falando: não existe zona de conforto para o meu discípulo. Não tem para mim, e não tem para nenhum discípulo que queira me seguir. Todos nós, como discípulos de Jesus, somos chamados para carregarmos a nossa cruz diariamente. Assim como não existe Cristo sem cruz, também não existe discípulo de Cristo sem cruz. E a respeito disso, eu quero ler uma citação de Bonhoeffer no seu livro O Discipulado. A cruz não é desventura nem pesado destino. É o sofrimento que resulta da união exclusiva com Cristo. A cruz não é sofrimento casual, mas sofrimento necessário. A cruz não é sofrimento relacionado com a existência natural, mas com o fato de pertencermos a Cristo. A cruz não é essencialmente apenas sofrimento, mas sim sofrimento e rejeição. A rejeição no sentido rigoroso, rejeição por amor de Jesus Cristo e não em consequência de qualquer outra atitude ou confissão. A cruz é a compaixão de Cristo, sofrer com Cristo. Somente a união com Cristo, tal como se verifica no discipulado, está de fato sob a cruz. Todos nós, sem exceção, conhecendo a Jesus ou não, todos nós sofremos nessa vida, porque sofrimento faz parte da existência humana. Sofremos porque ficamos doentes, sofremos porque perdemos entes queridos, sofremos porque o mundo dá volta e a gente perde dinheiro também, sofremos em função de situações no casamento, sofremos porque às vezes nós perdemos filhos. Existem muitos motivos para dor, há milhares de motivos para dor. Mas quando a Bíblia fala sobre sofrer por amor de Jesus, nenhum desses sofrimentos é sofrer por amor de Jesus. Isso daí é sofrer porque você está vivo. Isso daí é sofrer porque você é uma pessoa humana que está sujeita
a inúmeras situações, independente de você conhecer a Jesus ou não. Sofrer por amor a Cristo é quando nós sofremos o dano por nos posicionarmos de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Sofrer por amor a Cristo é perdoar o inimigo, porque a sua vontade não era perdoar, mas você é discípulo de Jesus, e a Bíblia fala que o discípulo de Jesus perdoa. Então, sofrer por amor a Jesus é sofrer a dor de perdoar o inimigo, daquela pessoa que te traiu. Sofrer por amor a Jesus é você ser chacota na escola, porque você não vai na onda dos populares da sala de aula contra os seus princípios cristãos. Você se posiciona contra o bullying, se posiciona contra a cola, você se posiciona contra a cultura de ir ficando com qualquer pessoa, e por causa disso você vai ficando marginalizado. Isso é sofrer por amor de Jesus, porque você está posicionado de acordo com aquilo que a palavra diz. É não se deixar levar por suborno, por corrupção, por prostituição ou por qualquer coisa que poderia lhe dar vantagem, mas que o levasse a trair o seu relacionamento de fidelidade para com Deus. Aí é sofrer por amor a Jesus. Aí é sofrer por amor de Jesus. É sofrer o dano e se alegrar, como os apóstolos, após terem sido açoitados no Sinédrio, está lá em Atos 5, 41, saíram contentes por terem sido encontrados dignos de sofrer por amor ao nome. No piso superior tem a presença de Jesus. No piso superior tem uma nova natureza. No piso superior tem aliança, tem renovação da mente, tem confronto com a verdade e tem o discipulado. E tem o discipulado, uma vida todinha para vivermos e